Descoberta número 1, o paradoxo do dólar. Enquanto muitos choram com o dólar a R$6, empresas inteligentes estão utilizando isso para exportar serviços de tecnologia, vender consultoria internacional, atrair investimentos estrangeiros. Eu sei que você pode estar se contando uma história do tipo, como é que pode uma empresa brasileira prestar serviço nos Estados Unidos? Só para você ter uma noção, a Índia apenas em setembro exportou 6 bilhões de dólares em serviços. O que acontece? Pode parecer ser uma quantia nem tão grande para um país do tamanho da Índia, mas o que acontece? Receita em dólar, custo em rúpia indiana. O que acontece? Eles pagam muito pouco pelo profissional e têm uma altíssima rentabilidade. É possível fazer exatamente a mesma coisa no Brasil. E mesmo que você acredite que existe uma barreira causada principalmente por conta do idioma, existe uma população altíssima nos Estados Unidos que fala português e espanhol, o que torna mais fácil essa prestação de serviço. Particularmente, eu tenho um amigo que começou a fazer anúncio nos Estados Unidos e já está com uma receita relevante, não tendo um único colaborador nos Estados Unidos e vendendo 100% em português. Você pode começar a explorar essa estratégia e fica até o final que eu vou te mostrar um pouco melhor como você pode gerar demanda fora do Brasil. Descoberta número 2, a nova rota do ouro digital. Com a reforma tributária, as empresas estão desesperadas pela eficiência. E aqui entra uma combinação matadora. Inteligência artificial para prospecção, LinkedIn para relacionamento e WhatsApp para conversão. Particularmente, aqui na Growth, nós utilizamos um software chamado GS Engage, um software criado por nós para conseguir automatizar todo o processo de prospecção. Nós ajudamos algumas empresas, como a J-Expert, a aumentar 120% o volume de oportunidades qualificadas a partir do momento que usou um processo de prospecção eficiente. Como eles vendem para grandes corporações que estão muito presentes no LinkedIn, o LinkedIn foi um canal de aquisição muito importante para ele. Agora, não é simplesmente abrir o LinkedIn e sair fazendo spam. Você tem que ter um bom perfil, você tem que ter uma estratégia de prospecção, tem que definir com clareza quem é o teu perfil de cliente ideal e a partir disso começar a gerar demanda. Uma vez que você começou a conversar pelo LinkedIn, você tem que entender que as pessoas ficam na média 8 minutos dentro do LinkedIn em um mês. Significa que o usuário abre o LinkedIn esporadicamente e esse não é um bom canal para você manter um relacionamento e uma conversa. Se conectou, começou a falar, o teu próximo passo é conseguir o telefone da pessoa. E é muito mais eficiente fazer isso por WhatsApp. Já no WhatsApp, você precisa ter um bom processo para controlar. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal falando como utilizar o WhatsApp Business e tem duas coisas importantes que você tem que entender. Primeiro, se você vai vender pelo WhatsApp, você não pode usar o WhatsApp pessoal, você tem que usar o WhatsApp Business. Segundo, você precisa automatizar o seu processo no WhatsApp. Você precisa ter uma boa ferramenta que te ajuda a fazer todos os fluxos. A Growth Machine tem uma parceria muito importante com a SegSmart Web Plus. Ela permite com que a gente produza vídeos como esse que te ajudam a vender mais. Vou deixar um link fixado na descrição desse episódio para você criar uma conta no SegSmart Web Plus. Você consegue usar gratuitamente por alguns dias. Para isso, você precisa usar o código Demanda Infinita. E ele tem uma condição hiper diferenciada para quem vier aqui do canal. Particularmente, meu time de vendas utiliza tanto para ter mensagens rápidas, automatização, fluxo de cadência e organização por etapas do funil, permitindo com que os meus closes sejam mais eficientes e saibam exatamente cada um dos contatos dele em que etapa do processo de venda se encontra, tudo isso diretamente pelo computador, pelo celular, ganhando produtividade e eficiência. Descoberta número 3, o efeito Trump-Lula. Vamos entender uma coisa? Independente de quem ganha, independente de política, o seu negócio pode lucrar. A gente não está aqui para defender político A ou político B. A gente está aqui para analisar o contexto externo, analisar padrões e, a partir disso, tomar decisões estratégicas que nos permitam nos projetar para um próximo nível. Sem dúvida nenhuma, Lula-Trump, teremos conflitos. São pensamentos muito distintos. A gente sabe que existe um movimento muito forte de liberdade de expressão e alguns desafios quando a gente olha especificamente para algumas características do contexto brasileiro. E como eu vou resolver isso? Primeiro, posicionamento antifrágil. Posicionamento antifrágil significa você não ficar agindo de maneira reativa às coisas que acontecem contigo. Toda dificuldade que se estabelece na sua frente é uma oportunidade de alavanca. Segundo, não coloque todos os ovos num único cesto. Diversifique. Não conte com apenas um mercado. E detalhe, se eu fosse você, não contava com um único país. Particularmente aqui na Growth Machine, nós estamos acelerados no processo de internacionalização, criando operação fora do Brasil para que a gente possa continuar crescendo independente de qualquer característica econômica. Terceiro ponto, proteção cambial inteligente. É possível se blindar cambialmente. É possível utilizar moedas digitais, criptomoedas e até mesmo compra de dólar para que você consiga não sofrer tanto com a oscilação. Agora, eu vou te mostrar como é que você hackeia o sistema e utiliza o método Prospect. P, posicionamento digital inteligente. R, relacionamento automatizado. O, otimização via IA. S, segmentação precisa. P, preço dinâmico. E, engajamento multicanal. C, conversão assistida. T, tracking avançado. Primeiro de tudo, você não quer comprar de um vendedor, você quer comprar de um especialista. Então você precisa se posicionar digitalmente. Você precisa produzir conteúdo, precisa criar autoridade, precisa defender um ponto de vista. É completamente diferente para a Growth Machine vender hoje, tendo o Thiago Reis como a principal referência de vendas B2B do que era no início. Isso não acontece da noite pro dia, mas você tem que agora começar a produzir conteúdo e se posicionar como referência dentro do seu segmento. R, relacionamento automatizado. Hoje eu tenho uma série de réguas de comunicação e relacionamento no meu WhatsApp, no meu LinkedIn e com as minhas contas estratégicas, onde eu utilizo
utilizo inteligência artificial. A IA me lembra o momento de mandar mensagem, me lembra aniversário, me lembra quanto tempo eu estou interagindo com um determinado contato importante e me ajuda a organizar um mapa de network de poder. Me conta uma coisa, você gostaria que eu fizesse um vídeo especificamente te contando como eu uso IA em network, como eu posso utilizar a inteligência artificial para ter mais eficiência nos meus relacionamentos? Comenta aqui embaixo. Se muitas pessoas comentarem, eu vou gravar um vídeo especificamente mostrando como eu uso o Cloud e o ChatGPT para fazer isso. Otimização via IA. A gente usa uma série de tecnologias de transcrição de chamadas que atualizam o nosso CRM automaticamente. Eu consigo ter um feedback em tempo real para saber campanhas que funcionam, fluxo de cadência, closers e principais objeções que estão surgindo e até mesmo eu consigo antecipadamente entender se tem algum concorrente competindo mais comigo. Tudo isso porque eu transcrevo 100% das minhas ligações. Eu tenho mais de 8.000 reuniões analisadas, o que me permite otimizar e entender gargalos e alavancas. Preço dinâmico. A tua precificação, ela nunca pode ser estável, principalmente se você tem custos em dólar. No meu caso, eu tenho servidor em dólar, eu tenho anúncios que muitas vezes estão em real, mas o preço original é em dólar. Então, por isso, eu tenho uma modificação dinâmica de acordo com o momento econômico. Isso me permite maximizar minha capacidade de geração de receita sem ferir nenhuma regra e sem perder nenhum negócio por conta de eu ter feito um preço completamente fora da realidade. Engajamento multicanal. Nunca prospecte um cliente por um único canal. A gente prospecta automaticamente pelo LinkedIn, pela ligação, pelo WhatsApp e por outros canais de comunicação. Isso me permite cercar essa oportunidade e maximizar a minha chance de conexão. Conversão assistida. Toda vez que um vendedor começa a ter um pouco mais de dificuldade e que a nossa inteligência artificial identifica que existe uma objeção forte, um líder de vendas é notificado. Dessa maneira, ele consegue entrar proativamente e ajudar a resolver cada uma das objeções, não perdendo mais venda. Tracking avançado. Tudo que nós fazemos é rastreado. Desde o e-mail que nós disparamos, a cadência, a ligação, a reunião que está sendo feita. Como a gente coleta muitos dados, a gente tem diversas informações que nos permite entender que campanha está funcionando, que produto tem mais conversão e onde que a gente tem oportunidade de ganho e, mais do que isso, onde que a gente está deixando dinheiro na mesa por não estar otimizando. Tudo isso porque a gente utiliza inteligência artificial. Antes de eu te mostrar a técnica secreta que eu te prometi, se esse conteúdo está te ajudando, primeiro, marca no sininho. Toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ser avisado de primeiro. Deixa sua curtida. Quando você curte o conteúdo, ele entrega para mais pessoas e isso mostra que o nosso trabalho está fazendo sentido, que está te ajudando. E por último, deixa um comentário. Qualquer coisa que você comentar aqui ajuda esse canal a ganhar mais alcance. Então vai lá. Pode ser uma dúvida, pode ser uma pergunta, pode ser algo que seja importante para você. Agora, chegou o momento de eu revelar a estratégia que eu te prometi. Isso é algo que grandes empresas estão utilizando silenciosamente. O método de venda Tripse utilizando inteligência artificial. Prospecção preditiva. Quando você tem uma grande base de dados e você começa a entender comportamento de compra e taxa de conversão, isso permite com que você retroalimente o seu processo de geração de demanda, entendendo mercados que estão comprando mais e que estão com maior propensão de tomar uma decisão de compra com um produto como o seu. Segundo, negociação automatizada. Eu consigo, através da interpretação do tom de voz do meu potencial cliente, entender o meu nível de negociação e conseguir entender se de fato existe uma objeção, se é apenas uma negociação ou o que eu preciso fazer para contornar cada um dos gatilhos que ele está utilizando para não comprar ou até mesmo para chorar desconto. 3, retenção programada. Tão importante quanto investir em processos de vendas é investir em processos de Customer Success. Aqui na Growth Machine nós utilizamos uma ferramenta de Customer Success que mostra mudança de liderança, mostra diminuição de nível de engajamento, nível de resultado e preditivamente nos alerta se alguma das contas está com risco de cancelamento. A gente consegue saber 3 meses antes se a gente vai ter um problema ou não e dessa forma age de maneira preditiva antes que o problema aconteça, já evitando. Pode ser uma integração, pode ser uma capacitação para o time, pode ser um contato mais próximo com um líder de vendas ou com um líder de prospecção, de maneira a entender que um problema está começando a surgir e que se eu não agir de maneira proativa, esse cara vai acabar cancelando e vai ser uma receita perdida dentro do meu sistema. O método Tripse, ele funciona da seguinte maneira. Você vai prospectar de maneira assertiva o mercado que tem maior propensão de compra. A partir do momento que você coletou os dados corretos, você começa a construir lista e definir perfil de cliente ideal com quem tem mais potencial de compra. Na ponta de negociação, você consegue interpretar dados e comportamento para ter uma oferta mais agressiva que dá menos desconto e tem maior propensão de compra. E por último, pelo fato de você estar vendendo de maneira mais assertiva com um cliente que é mais parecido, você consegue ter um processo de implantação melhor, o que vai evitar cancelamento e aumentar a sua capacidade de gerar receita por cliente. Se você quiser implementar essa estratégia na sua empresa, eu vou te dar 3 dicas importantes. Primeiro, eu criei uma bíblia sobre como utilizar prospecção de maneira inteligente utilizando redes sociais. Eu vou deixar o link fixado na descrição desse episódio. Segundo ponto importante, num cenário desafiador você precisa de ajuda externa. O que te impede de conquistar qualquer resultado é um negócio chamado curva de aprendizado. Eu quero fazer um diagnóstico na tua operação, analisar o que você está fazendo e te mostrar o caminho mais curto para você bater todas as suas metas. Esse link vai estar fixado no primeiro comentário. Solicita o diagnóstico gratuito, um especialista do meu time vai falar contigo, analisar a tua operação e te mostrar como você faz para implementar tudo que eu mostrei nesse vídeo num tempo recorde. Terceiro e último ponto, eu vou fazer um treinamento completo sobre como você monta um time de vendas
vendas que entrega resultado com eficiência, tendo o que eu chamo de máquina de vendas. É completamente gratuito e você vai poder entender exatamente, de maneira detalhada, com um treinamento de mais de 1 hora, de como faz tudo isso e como eu apliquei esse mesmo método em mais de 4.000 empresas, gerando 2 bilhões de reais nos últimos 24 meses. Se você quer entender o método utilizado por 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil, esse link também estará fixado no primeiro comentário. Você pode se inscrever gratuitamente e nós vamos passar 1 hora junto, onde eu vou te dar um treinamento completo e avançado de como aplicar tudo isso para vender cada vez mais. E vou falar mais. Os primeiros 10 inscritos no webinário vindo desse vídeo ganham uma consultoria individual de 1 hora comigo. Aproveita, corre, porque você pode ser um dos primeiros. 2025 vai separar as empresas que sobrevivem das empresas que prosperam. Qual lado você quer estar? Aqui do lado tem um vídeo completo sobre como utilizar o LinkedIn para vender mais. Ele vai ser muito complementar tudo que eu te expliquei nesse vídeo. Eu estou te esperando lá agora.